primeira parte da entrevista abordou sobretudo sua formação intelectual. Nesta segunda parte, Olavo de Carvalho expressa suas opiniões acerca de temas controversos, como a teologia da libertação e o Concílio Vaticano II. O padre Stanislau Lavuzan era jesuíta? Ele era jesuíta. Ele é curioso, porque ele era um amigo de infância do João Paulo II. Né? E o João Paulo II tinha espalhado pelo mundo vários emissários para que dessem um jeito nas universidades católicas que não eram católicas mais. E ele era o emissário do João Paulo II na PUC do Rio. Mas ele viu que a PUC não tinha concerto, então o que ele fez? Ele criou um outro departamento fora da PUC, independente da PUC, que ele chamava Conjunto de Pesquisa Filosófica, onde ali estava formando pessoas, né, de acordo com o que seria o ideal da filosofia católica do Papa João Paulo II. Por ser um jesuíta, pertencendo a uma das ordens mais cultas da Igreja, né, criada por Santo Inácio de Loyola, exatamente como contraponto da Reforma, o senhor acreditaria, ou pensa, ou seria possível que esta reação católica, né, dos jesuítas, tenha sido uma cilada do ponto de vista caindo assim do fisicalismo, aquela história de explicar tudo e de perder um pouco de espiritualidade, haja vista que os jesuítas geraram inclusive grandes cientistas, né? Olha, eu já me fiz essa pergunta e não tenho resposta. Eu precisaria estudar, precisaria pesquisar esse assunto. É um tema interessantíssimo, mas eu não sei dizer nem sim nem não. É possível, tem aspectos que parece que confirmam, outros que não. É um tema a estudar. Conversando com pessoas que convivem no meio acadêmico do jesuíta, as pessoas dizem que eles estão muito à frente sempre. Né? Sim, mas a gente vê por outro lado, são eles que iniciaram a destruição da igreja. Tem o livro do Malachi Martin, The Jesuits. Ele mostra que todo esse negócio de teologia da libertação, comunismo da igreja, tudo isso veio através do jesuíta. Então, eles têm grandes méritos e têm grandes pecados. Eu não sou capaz de julgar no conjunto. E digo, eu não estudei o assunto nos seus detalhes para poder sentenciar. Eu já ouvi falar dos dois lados. Né? Então, o próprio Malachi Martin, ele mesmo era um jesuíta. Mas por exemplo, Gustavo Gutierrez, que é um dos mentores... Eu conheci o Gustavo Gutierrez. Eu conheci no Peru, num congresso de religião comparada que eles fizeram lá, e estava lá o Rama Coomaraswamy. Ele era filho do Ananda Coomaraswamy, que foi diretor do Museu de Arte de Nova York, que era o grande conhecedor de arte oriental no mundo. E o filho dele, o Dr. Rama Coomaraswamy, era um teólogo católico, era um médico e teólogo católico. E ele teve lá um debate com o padre Gutierrez. Assim, eu fiquei com dó do padre Gutierrez. Ele fez um estrago, uma coisa medonha. Entendeu? Assim, mostrou o padre Gutierrez um charlatão, vigarista. Como todo esse negócio de teologia de libertação é vigarista. Tudo. Ele é uma coisa feita por ordem da União Soviética, do governo soviético, para tentar, em vez de combater a religião católica de fora, você utilizá-la, manipulando desde dentro. Quer dizer, não tem teologia nenhuma, a função ali não é teológica, é uma função estratégica, uma coisa desse tipo, né? Quer dizer, é uma falsificação monstruosa. Até discuti-la teologicamente me dá pena quando eu vejo teólogos católicos discutindo a teologia da libertação do ponto de vista teológico, como fez o então cardeal Ratzinger, né? Eu digo, mas escuta, para que examinar teologicamente um treco que não é teologia de jeito nenhum? A teologia é apenas uma fachada, você tem um outro objetivo muito mais pesado atrás, né? Quer dizer, eu lembro assim, é o sujeito que o vizinho começa a frequentar a casa dele com o propósito de comer a mulher dele, e ele fica contente porque ele joga buraco com o vizinho e ganha todas as partidas, né? E eu acho que é isso que aconteceu na igreja, foi isso. Você vai discutir teologia com um cara que não está afim de teologia de jeito nenhum, está afim de fazer as comunidades eclesiais de base, perverter tudo e tomar conta do negócio. E você o combate na esfera intelectual quando ele está lutando na esfera do poder político.
É um engano, evidentemente. Claro que a análise que o cardeal Ratzinger fez, ela é corretíssima, maravilhosa, mas isso é a mesma coisa que você, assim, você discutir o Código Penal com um ladrão, tá entendendo? Perde tempo, né? É que tinha um apelo, a tal da opção preferencial para os pobres, essas coisas. Tudo isso é uma viadagem, uma frescura, é tudo fake. É tudo absolutamente fake. Né? Quer dizer, quando você vê assim, a história dos regimes socialistas, o que eles fizeram com os pobres, eles criaram mais miséria, mais opressão do que ninguém jamais podia imaginar. Na União Soviética, você viajava na União Soviética, apareciam as mulheres em cada estação de estrada de ferro oferecendo os filhinhos para o turista levar embora. Pô. Quer dizer, que país capitalista chegou a esse nível de miséria? Nunca nenhum. Eles não é uma opção preferencial para os pobres. Sim, isso é uma opção preferencial para os pobres. Sim, você prefere matar os pobres. Né? Quer dizer, é uma coisa de uma falsidade assim, imensa, falsidade diabólica mesmo. E o senhor acha mesmo que isso foi criado pela KGB? O senhor acha que foi, digamos assim, no livro do Ion Mihai, coronel general Ion Mihai Pacheco, que era o chefe da inteligência romena, ele diz que o Nikita Khrushchev disse para ele pessoalmente que ele tinha inventado a teologia da libertação. Falou, olha, mandei os caras fazer um negócio assim lá na América Latina. Eu acredito no depoimento do general. O Nikita Khrushchev poderia estar se gabando, quer dizer, um negócio que já existia, ele foi ele que inventou. Mas pode ter sido ele também que inventou. De qualquer modo, veio de lá, veio da KGB. O senhor menciona, quer dizer, o senhor teve um contato, inclusive, num programa televisivo com o José Bonir, né? O José Bonir é um homem de muito talento. Ele fez um trabalho educacional incrível ali no Paraná. E morreu precocemente. Mas o senhor tem boas lembranças dele. Muito boas. E outra figura que o senhor, volta e meia, menciona, que eu achei até divertido assistir um vídeo seu, que o senhor menciona que, até que o senhor escreveu o Jardim das Aflições, o senhor andava numa pior, né? Tinha andado com dificuldades financeiras e conviveu muito com o Bruno Tolentino. Sim. O que o senhor pode falar do Bruno Tolentino? Ele era o tipo mais engraçado que tinha no Rio de Janeiro, um homem fantástico. Ele aparecia em casa, era felicidade, porque era uma história atrás da outra, a gente ria o dia inteiro. Tá certo? E era um homem cultíssimo. Acho que a poesia europeia ele sabia toda de cor. Você fala, o que você acha de tal poeta? Ele recitava 10 poemas do cara. Assim, um negócio fantástico. Ele não era uma mente organizada, de jeito nenhum, era um caos total. Tá certo? Mas é de uma criatividade monstruosa, incrível. Eu acho que ele foi o maior poeta da língua portuguesa depois de Camões. Não tem nada que se compare com ele. Nesse patamar. Agora, tem gente que tem inveja do cara e tudo. Mas tem esse probleminha, tem aquele. Fica achando picuinha, tá entendendo? Então. Mas então, escrevam melhor do que ele, se puderem. Pô. Nós ficamos numa fase, professor, que a gente tem saudade dos que se foram. Eu não costumo ter saudade de nada. Não, no sentido de que não temos substitutos. Eu tenho certeza que vou encontrá-los no outro mundo. Tem para encontrar minha mãe, encontrar o Bruno, encontrar meu pai. Né? Eu acho o outro mundo até às vezes um pouco mais real do que esse aqui. Porque esse aqui tudo está passando, né? Tudo aqui são impressões de momento que vão embora, você não consegue segurar a coisa, mas na vida eterna as coisas permanecem. Você não vai perdê-las mais. Né? Você viu bastante Padre Vieira? Não, muito menos do que deveria. Né? Umas ideias muito interessantes dele. É um escritor maravilhoso, mas foi coincidência. Né? Não é que eu não tive interesse. Né? E o Padre Manuel Bernardes também, né? Daqueles clássicos portugueses, né? Eu li muita coisa daquilo, né? As peças do Antônio Ferreira, né? Castro, né? Coisas maravilhosas. Aquela época a literatura portuguesa foi realmente grande, né? Foi incrível. Frei, Heitor Pinto, mas que não acaba mais. Os últimos aí, essa de Queiroz, né? Depois ainda continuou.
Mas o século XVI, XVII, eu acho que foi a glória portuguesa, né? Inclusive no aspecto da filosofia, o que eles fizeram, produziram filosofia, é um negócio incrível, né? Ninguém mais no Brasil se interessa por isso, mas são burros, deviam se interessar. O Mário Ferreira se interessava. Mário Ferreira conhecia toda a filosofia portuguesa da Renascença, tudo ele sabia, né? E dava um maior valor, né? Como Leibniz, dá muito valor. Leibniz passou anos estudando filosofia portuguesa, e na filosofia portuguesa sempre nos recompensa. Né? Você vê, hoje nós temos ali o grande João Poinsot, sobrenome francês, mas ele era português, também conhecido como João de Santo Tomás. Eu acho que ele foi o maior filósofo daquele período, perto do qual até Descartes e os outros empalidecem. Só que ele só foi descoberto agora, né, por um americano. O americano pegou, traduziu para o inglês e mostra que a obra do homem é um negócio espantoso. Né? Tem milhares de problemas filosóficos que permaneceram insolúveis por séculos, mas que o João Poinsot já tinha resolvido tudo. É um monstro, um gênio assim. Quer dizer, nós devemos ter orgulho da nossa descendência portuguesa. Os portugueses são um grande povo. Eu nunca estive em Portugal, e eu acho que é um grande erro meu. Eu gostaria de muito conhecer Portugal, mas eu tenho muito amor a tudo que é português e tenho muito orgulho da ancestralidade portuguesa. Professor, falando um pouquinho sobre o Concílio Vaticano II, né? Aquela, por que não dizer, a bomba que Paulo VI acertou. Sim, uma bosta. É verdade. Que foi convocado pelo João XXIII. Se fazia necessária essa convocação, como é que o senhor enxerga isso e como o senhor vê Você vê, os frutos? a primeira metade do século XX foi uma época de glória da Igreja Católica, né? Sobretudo na esfera intelectual. Você viu um movimento filosófico, literário católico, era um negócio poderosíssimo. Você não tinha nenhum outro grupo tão importante quanto o católico. Depois do concílio acabou tudo. Então, se pelos frutos conhecereis, falava, o negócio não deu fruto nenhum. Só foi tudo para trás. Isso foi uma besteira. Como diz, uma frescura. Tá, quer dizer que agora temos que atualizar a igreja. Também quem falou que está desatualizada? Né? Se você vê a participação da igreja na filosofia, na ciência, na literatura, na política, primeira metade do século XX, você vê que foi um momento assim, talvez o momento mais brilhante da história da igreja. Se você pegar, por exemplo, se você pegar só a literatura católica, né, onde você tem ali o Giovanni Papini, você tem o Leon Blanc, Georges Bernanos, François Mauriac, não acaba mais, Paul Claudel, tudo isso acabou depois. Hoje, quando você tem escritores católicos, você ainda tem escritor católico, por exemplo, no Canadá, tem Michael O'Brien, mas ninguém lê. Entendeu? A literatura católica virou literatura especializada. Antes não. Antes os autores católicos estavam no centro da literatura mundial. Agora virou literatura de grupo especializado. Depois tem um grande escritor católico que se chama Eugenio Corti, na Itália. Né? Só o pessoal católico lê. Antigamente não era assim. Os escritores católicos eram lidos por todo mundo. Você vê que tudo aquilo foi montado antecipadamente. Você lê o livro do Roberto de Mattei, A História do Concílio, você vê que esse pessoal, teólogos da libertação, montaram todo o negócio. Né? Foi tudo encenação. Quer dizer, não eram discussões sinceras. A discussão já está tramada para dar um determinado resultado. Foi só sacanagem, só maldade. Coisa do diabo mesmo. Bom, tanto que o Paulo VI disse que a fumaça... Ele mesmo teve que reconhecer. Né? Quer dizer, a fumaça de Satanás do jornal. Quem deixou a janela aberta foi você mesmo, pô. Né? Teria faltado pulso para ele? Como é? Faltou pulso para ele? Eu não sei julgar os papas, mas eu sei que foi uma cagada monstro, uma sucessão de cagadas. Inclusive, você vê, são 7 papas já que falharam em obedecer o pedido, atender ao pedido de Nossa Senhora Fátima, e pediu que fizesse a consagração da Rússia. São 7 papas que não fizeram. Por quê? Que motivo você tem para fazer isso?
Essa história do terceiro segredo, os terceiros segredos que eles divulgaram é obviamente falso, né? Mentiram a esse respeito. Né? Tem muita coisa errada ali. Pô, né? O senhor imagina que seja terceiro segredo? O senhor sabe o que não é, mas imagina que seja? Só pode ser a apostasia geral, né? E deve ser aquilo que Nossa Senhora tinha dito lá em La Salette. Quer dizer, o Vaticano vai apostasiar e vai virar a sede da religião do anticristo. Ela disse isso em 1944. E a profecia de Fátima deve ser isso aí mesmo com mais detalhe concreto. Eu acho que é, não tenho certeza, mas eu acho que é. Quer dizer, Nossa Senhora não vai fazer uma profecia desta gravidade em 1844, né? E depois, quando voltar ao assunto em 1917, falar menos coisa. Né? Nossa Senhora não fica aí com blá blá blá, ela fala coisa séria. Aquele livro do Vladimir Solovev, O Anticristo, né? Ele é russo, né? Mas o senhor teme que aquilo seja profético? Sim, sem sombra de dúvida. Né? Eu trabalho sobre isso. Sem sombra, olha, o segundo trabalho que eu fiz, como eu entrei no curso do Padre Lazan, já com o trabalho de conclusão pronto, eu, durante o curso, eu comecei a fazer mais um, só por curiosidade minha, né? E eu perguntei para o padre, me dá um tema aí. Ele sugeriu que eu estudasse o livro do Vladimir Solovev, que se chama A Crise da Filosofia Ocidental, e fizesse um estudo sobre isso. E eu fiz, redigi, não sei onde foi parar isso, né? Em algum lugar existe aqui, né? Mas o Solovev era, obviamente, um cara iluminado, ele percebia umas coisas assim, incríveis, né? Mas, por outro lado, era um homem muito ingênuo, né? Porque ele acreditava na Madame Blavatsky, ele acreditava na honestidade da Madame Blavatsky. Assim, quando você vê até a figura do Solovev, aquele homem mago, aquela barbicha, o cara que está meio fora do mundo, né? Ele é um místico, mas deste mundo aqui ele não entende muito, não. Eu li esse livro numa sentada, à noite, e confesso ao senhor que me arrepiava. Claro. Né? De temer que aquilo fosse um dia ser... Eu quero um dia voltar ao assunto Solovev, né? Mas eu não leio russo, né? E a essa altura não teria mais paciência, acho que nem força, capacidade para aprender a língua russa. Precisaria encontrar boas traduções, né? Existem algumas boas traduções italianas, né? Tive muita dificuldade de achar, consegui baixar uma. Sim. A Crise da Filosofia Ocidental, li na tradução francesa, que está muito boa a tradução. E depois encontrei italiano também. É bom você pegar duas traduções, porque uma compensa a outra, né? Professor, vamos falar um pouquinho do tripé, do tripé do mal. Né? A perseguição, a humilhação e o martírio dos cristãos. Então, vamos dizer, cristãos católicos, os cristãos em geral. Né? Não foram sempre perseguidos, a igreja, o martiriológio da igreja, de certa forma, não lhe renova a própria verdade? Sem sombra de dúvida. E nada no mundo se compara, vamos dizer, à perseguição anticristã, especificamente anticatólica. Nada. Agora o pessoal fala, não, mas teve a Inquisição, etc. Tudo isso aí é fake. Isso aí foi uma mentira sórdida, inventada por autores protestantes do século XVI e XVII, e que viraram moda e pegaram até hoje essa coisa repetida. Agora, no século XX, vários historiadores decidiram fazer uma revisão disso aí, examinar os documentos, e perceberam que tudo isso era fake. A famosa história das máquinas de tortura, e nunca existiram, isso é fake. Né? Mas aconteceu o seguinte, naquela época houve a guerra dos católicos, os católicos ganharam a guerra. E essa história de que a história é história dos vencedores, isso é falso. Já quem faz a história é o perdedor. Ele perdeu a guerra, então o consolo dele vai ser contar a história do seu jeito. E foi o que os protestantes fizeram. E na época eles dominavam essa indústria editorial. Né? Os católicos eram pessoas nobres, militares, eles só entendiam a guerra no sentido militar da coisa, não entendiam o valor da propaganda, então deixaram os outros falar. Não ligavam para o que os caras falavam. Resultado, criou uma onda mundial de mentiras anti-inquisitorais que dura até hoje.
multiplicada pela indústria editorial, pelo cinema, pela TV, pelo teatro, pelo show business. Propaga até hoje. Mas os historiadores profissionais desmentem tudo isso. Você tem duas narrativas, uma que está nos livros de história, outra que está no show business. Né? Eu recomendo muito o livro Henry Kamen, que é um historiador judeu, né, sobre a Inquisição Espanhola. Vai lá ver o que é. A Inquisição matou milhões de pessoas. Conversa mole, a Inquisição. A Inquisição Espanhola matou 20 mil pessoas ao longo de 4 séculos. E não só, incluindo a Espanha e a América Espanhola. Então, quer dizer, eles fizeram menos sentença de morte do que qualquer democracia moderna. Mas esse pessoal continua espalhando essas coisas até hoje. Né? Eu vi certa feira, professor, que a igreja é certamente a raiz da verdade, porque por ser tão combatida, por ser tão perseguida. O senhor concorda com isso? Olha, é só você pegar o seguinte. É a sucessão de milagres católicos. Por exemplo, se você pega esses cadáveres incorruptos, isso só existe na Igreja Católica. E você vai lá pegar o cadáver de Lutero, está podre, meu Deus do céu. Lutero, Melanchthon, né? Todos esses sábios protestantes e outras coisas. Pega os mestres budistas, tudo podre. Pega o Santo Sufre, tudo podre. Agora você vai lá, pega a Santa Teresinha. Deus prometeu e manteve. Então, só isso basta. Os milagres eucarísticos. Né? Quer dizer, não é uma coisa para a gente discutir, não é uma questão de teologia. Eu não me interesso por teologia, eu só me interesso por realidade. Eu sou um cara materialista, eu só me interesso por realidade material. Você tá entendendo? Porque, por exemplo, né, se Deus faz um milagre, né, Deus faz o paralítico andar, qual é o teste disso aí? Não é o paralítico andar materialmente? Ou é o paralítico apenas acreditar que andou? Né? É uma questão de fé. Fala, fé é uma conversa, o paralítico está aí andando, pô, né? E se ele não tiver fé nenhuma? Você acha que Deus vai tirar a cura dele porque ele não teve fé? Não. Tem 1000 casos que o sujeito, né, recebe um milagre, nem agradece e continua curado do mesmo jeito. Não é isso? Depois no inferno ele se ajeita. Mas então, veja, eu só levo a sério a questão do milagre material. O resto é tudo conversa mole. Nossa espiritualidade. E hoje em dia eu escuto falar de espiritualidade, eu vomito, porra. Espiritualidade é uma conversa, tu cura a hemorroida do cara aí na minha frente. Vamos ver se você fala com Deus, tá bom, então pede para Deus fazer isso ou fazer aquilo. O Padre Pio só o Padre Pio fez mais milagre do que dá milagre para 100 vidas, você está entendendo? Então, quer saber de espiritualidade? É ele que entende, vocês não entendem nada, vocês ficam só lendo livro e falando besteira. O pessoal vem com, não, espiritualidade oriental. Tudo besteira, tudo besteira. Né? Veja, Deus nos pôs no mundo material, e quando Ele quer se comunicar com nós, Ele se comunica materialmente. Não é espiritualmente, porque espiritualmente é subjetivo. Não é isso? Isso é tão mista também, né? Claro. Não é por palavras, mas é por coisas materiais. Relação no mundo material. Agora, muita só papela para a espiritualidade porque tem medo de encarar a verdade material. Se for encarar, você vai ver, vocês estão errados, a Igreja Católica está certa. Vocês vão ter que engolir a verdade. Professor, nós temos essa questão toda de certa decadência, esses dias do próprio Concílio Vaticano II, né? O João Paulo II, ele de alguma forma, ele retomou a autoridade moral da Igreja. Ele fez o que podia. Mas eu acho que já era meio tarde, né? E ele mesmo teve que fazer muitas concessões ao espírito conciliar. Eu acho que ele, como é que se diz, tentava ajeitar as coisas, né? Mas, por exemplo, aquele negócio do encontro em Assisi, né, promovendo a expressão de outros cultos, outra religião. Isso não está certo. Ecumenismo. Olha, se você entender o comunismo apenas com uma boa vontade, diálogo, isso é uma coisa.
Se você entende o ecumenismo como uma espécie de ou de fusão de religiões, ou de equalização de religiões, você caiu na heresia. Né? Inclusive, veja, eu estudei muito esse negócio de religião comparada e cheguei à conclusão de que elas não são comparáveis. As religiões não são espécies do mesmo gênero. Se você perguntar, por exemplo, a religião católica ela é um caminho de salvação. Né? Se você pegar o judaísmo é um caminho de salvação, não. Nenhum livro de teologia judaica diz isso. O judaísmo assim, está falando aqui do destino de Israel, do povo de Israel. Não é a salvação das almas, você está entendendo? Ou seja, é outro assunto completamente diferente. Se você pegar o Islã é um caminho de salvação? Não, o Islã é a construção de uma sociedade assim, assim, assado, de acordo com o que eles dizem ser a lei de Deus. Não é uma coisa para o indivíduo humano, é para a sociedade. Então é outro negócio completamente diferente. E o budismo? O budismo não é nem um caminho de salvação, ele nem fala em salvação, fala outra coisa completamente diferente. Então, não dá para comparar, você tá entendendo? Não são espécies do mesmo gênero, por isso aqui vamos fazer diálogo entre as religiões. Eu não vejo que diálogo pode ter entre um sujeito que está falando de uma coisa e outro que está falando de outra. Você pode respeitar, tá? Não, muito bem, tem, claro que tem valores espirituais, valores intelectuais, até valores morais. Até tem, claro que tem. Só que uma coisa tem nada a ver com a outra. Religião, um caminho de salvação só tem um. A da revelação. É a revelação cristã, não tem outro, pô. Como é que a pessoa tem ousadia? Isso é uma coisa que me incomoda. Como é que a pessoa tem a ousadia de comparar certas. Pegar o Islã em particular, né? De certa forma, dizer que Maomé é o último profeta, 6 séculos depois de Cristo, como se rebaixasse o próprio Cristo. Bom, Cristo não é um profeta, Jesus não é um profeta, Jesus é filho de Deus, ele é o próprio Deus. Não, exatamente. Então, tu quer ser o último profeta? Muito bem, você pode ser o último profeta, só que isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Mas não é uma ousadia? Claro que é. Né? Mas o entendimento islâmico da profecia é um entendimento histórico, quer dizer, é uma sucessão de profetas. Pá, 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 pá. Eu não digo que esteja totalmente errado, mas eu digo que isso não tem absolutamente nada a ver com a revelação cristã, porque a revelação cristã não é uma profecia. É a presença de Deus. Isso é completamente diferente. É isso? Agora, a revelação islâmica, o que é? Mais uma profecia. Ela pode estar certa, mas é mais uma profecia apenas. Isso, desacompanhada de qualquer milagre. Não há milagre no contexto islâmico, né? Professor, vamos falar um pouquinho sobre a possível, se é que é possível. Né? Eu vou pegar uma história antes. Os parreirais da Europa, vitimados pela filoxera, praticamente desapareceram. Né? E só se salvaram porque havia cepas anteriormente exportadas para o Chile. E essas cepas foram recuperadas. Né? E os parreirais da Europa voltaram a florescer. Que só existe vinho chileno no mundo. Bem, se é possível, se existe, onde estão as cepas cristãs? Estão em toda parte, sobretudo na África. Aonde está indo um monte de padre africano ir lá catequizar os caras na Europa, porque na Europa não tem mais. Pode aparecer também. Né? Você viu o que aconteceu outro dia nessa porcaria desse sínodo. Né? Estavam lá os caras dizendo, não, nós precisamos aceitar o casamento dos padres, porque as culturas indígenas não conseguem absorver a noção do celibato, etc. Conversa mole. Daí apareceu um padre índio. Falou, olha aqui, eu estou praticando o celibato faz 50 anos, não foi um problema. Vocês não entendem nada do que eu estou falando. Então é o padre índio, é o padre africano, é o padre chinês, esses aí que vão salvar o mundo, porque os europeus já foram para as picas. Dizer uma maravilha? Que papo Robert Serra africano, né?
Que papa tem, né? Que bispo tem, cardeal tem na Europa tão bom quanto esse? Não tem. E o Papa Francisco, o que foi? Não acredito que ele seja o papa. Não acredito porque, se há uma conspiração para nomear o sujeito papa, o mandato não é válido, e os caras que conspiraram para botar o Francisco lá já confessaram que fizeram isso. Aquele famoso, como é o conspiração de Sengala, não sei, numa cidade da Suíça. Então, eles já confessaram, nós tramamos isso aí com antecedência. Então, se tramou com antecedência, óbvio, a eleição não é válida. E, além disso, as circunstâncias em que, vamos dizer, da renúncia do Bento XVI são muito suspeitas, porque um dia o Bento XVI foi comunicado que o Swift Code da igreja, sabe o que é o Swift Code, né? Aquele código bancário internacional, ia ser suspenso. Significa o seguinte, a igreja não poderia fazer nenhuma operação bancária internacional, então todos os hospitais iam fechar, as universidades iam fechar, a igreja ia fechar. Daí o Bento XVI renunciou, no dia seguinte o Swift Code foi restaurado. Está aí. E no dia que botam o homem lá, o tal do Bergoglio lá no papado, cai 2 raios no topo, né, da igreja lá do Vaticano. Porque você quer um sinal divino mais óbvio, e daí aparece esse homem fazendo o culto da Pachamama, da puta que eu pariu. Isso é uma palhaçada, esse homem é um palhaço, é um farsante. Ele nunca foi papa, gente. Papa é o Bento XVI, ele está lá. Ele diz que ele está renunciando à função administrativa, mas não à função espiritual. Ele disse isso, meu Deus do céu. Então, espiritualmente, ele é o nosso Papa. Não tem 2 papas, tem um só. Aliás, na história, a igreja chegou a ter 2, 3 Tá, sim, já aconteceu outras vezes. lá atrás. Mas sempre assim, um é fake. Nós sabemos qual é o fake. Pronto, acabou. Para mim, o Papa é o Bento XVI. E pronto, acabou. Eu não sou sedevacantista. Por que sedevacantista? Está lá o Papa. Se ele conserva a função espiritual, ele conserva tudo. Porque o lado administrativo, político, é só exterioridade. Ele deixou isso para o outro, para poder restaurar o tal do Swift Code, senão ia tudo para falência. Mas quem tem esse poder, no caso do Swift Code, quem tem esse poder, a comunidade financeira? Comunidade financeira internacional, claro. Ou seja, a gente quando fala nessas coisas tem um certo temor de ser debochado, né? Porque isso implica pensar em coisas conspiratórias pesadíssimas, né? Digamos assim, de ações em que a igreja seja de fato atacada. Escuta, quem não acredita que existem essas ações por trás da aparência, acredita só no que está publicado no Fantástico, na mídia. Então acredita a história da carochinha. Tá entendendo? Então, eu chamo isso da síndrome do piu-piu. Ah, o piu-piu, passarinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Será que eu vi um gatinho? Fica naquela dúvida. Falo, claro que viu o gatinho já está comendo você, porra. Né? Então, veja, você tem essas reuniões do grupo Bilderberg todo ano. São as pessoas mais poderosas do mundo. A mídia inteira não dá uma linha. Como é possível isso? Eles se reúnem lá para quê? Para jogar ping-pong? Não é isso? Você pega, por exemplo, os serviços secretos. A história do século XX inteirinha é feita pelos serviços secretos. Se você pega a KGB, nunca houve uma organização maior do que a KGB no mundo, organização de qualquer tipo. E os caras querem entender a história sem levar em conta a atuação desse tipo de agentes. Falam, isso é loucura. Dizem, teoria de conspiração. Qual é a minha resposta? Isso vai tomar no cu. Você acha que é teoria de conspiração? Vai tomar no cu. Não quero saber a sua opinião. Você é burro, você é analfabeto, não entende nada do assunto, nunca estudou, não me enche o saco. Né? Agora, chamar de conspiração, eu acho que é um pouco de exagero, porque conspiração subentende-se um número pequeno e limitado de pessoas. Né? Você não pode falar de conspirações de dimensão continental, isso não existe. Então, o que nós temos, vamos dizer, são operações de manipulação e de ludíbrio de dimensão continental. Chama de conspiração, isso é até um eufemismo. Quer dizer, que conspira? Queria eu que fosse uma conspiração. Você acha que a KGB é uma conspiração? Você está brincando? Pô. Né? Agora, o grupo Bilderberg, em particular, tem o School of Bonn também, outras instituições. Como é que esse pessoal vai, pensa lidar com as outras forças que se
se apresenta no mundo hoje, o poder chinês, o eurasiano. Você vê, existem três grupos centrais de projetos, três grandes projetos globalistas, que é o projeto russo-chinês, o islâmico e o ocidental, que é o pessoal Bilderberg. Eles dialogam entre si, eles competem e dialogam entre si. Por exemplo, nos últimos anos, quando eu tive o debate com o professor Dugin, que ano foi aquilo? Debate de 2011. 2011. Desde então as coisas mudaram muito, porque eu descrevi ali os três grupos globalistas, três forças, três grandes esquemas globalistas. Depois disso, a China adquiriu um poder extraordinário no esquema globalista ocidental. Eu tenho a impressão que ela está quase no comando desse processo. Então eu não posso falar que tem um esquema chinês, um outro ocidental. Não. O esquema chinês já está dominando o ocidental. Pô. O esquema russo-chinês está dominando. Então houve uma unificação. Então você tem o esquema russo-chinês e tem o islâmico do outro. O que vai dar nisso aí? O que eles vão fazer? O que vai acontecer? Vai dar uma guerra? Não sei. Mas os islâmicos estavam numa posição vantajosa, agora a China e a Rússia subiram. Com a ajuda dos Estados Unidos. Os americanos são muito burros, eu quero que mais ajude os inimigos deles. Né? Então, o crescimento do poderio chinês é um negócio avassalador. Isso vai muito além do que eu poderia enxergar em 2011. Então, hoje precisaria atualizar aquele debate. Né? A própria controvérsia que Trump tem estabelecido com a China faz parte da detecção da Estados Unidos. Exatamente, mas eu não sei o que vai dar isso aí. Quer dizer, ele está negociando com a China, ele está competindo com a China, ele quer ferrar com a China, ele quer ceder tudo para a China. Não sei, não dá para saber agora. Essas coisas a gente só fica sabendo décadas depois que elas aconteceram. Porque são operações feitas pelos grandes serviços secretos. Elas não estão contando para todo mundo. Depois que vem o resultado, você fica sabendo. Né? Mas demora tempo. Às vezes você só fica sabendo das coisas quando os personagens envolvidos contam isso em livros de memórias que eles escrevem aos 80 anos de idade. Tá vendo? Então precisa esperar um pouco. Tudo a gente precisa esperar para saber. Não adianta querer adivinhar antes. Né? Ainda que o senhor tenha um certo dom profético, porque você foi muito... Não é esse. Se você estudar a minha apostila que chama Problemas e Questões de Método nas Ciências Sociais, e estudar o curso de Filosofia Política que eu dei na Universidade do Paraná, Universidade Católica do Paraná, tudo isso é uma ciência política. Eu organizei uma nova ciência política, tá entendendo? Com métodos específicos. E tudo que eu estou dizendo é a aplicação desses métodos. Não é nada profético, não. É observando o que eu chamo meios de ação. Né? Quer dizer, o sujeito só faz o que ele tem meios de fazer. Então você observa quais são os meios que estão em jogo e quem pode fazer o quê. O que o sujeito não tem meios de fazer, ele não vai fazer. Né? E quem tem, pode fazer, pode não fazer. Ele tem a opção de fazer ou não fazer. É uma regra simples, mas eu tenho seguido isso e isso tem funcionado. Dá uma lida nessa apostila, se você puder. Tem lá na minha página. Né? Tem o curso de Filosofia Política. Professor, finalizando a nossa entrevista, agradecendo mais uma vez a sua gentileza. Suas ordens. Nós sabemos aquilo de que Deus já fez, sabemos aquilo que Deus já fez na história da própria igreja, das intervenções, Fátima, um homem como o Padre Pio, né? Nós podemos ter algum pessimismo? Não, eu acho que o fim do mundo não é pessimista. Deus disse, eu farei novas todas as coisas. Vai destruir tudo e fazer um outro universo para nós, no qual viveremos pela eternidade. Isso é ruim? A passagem vai ser muito dolorosa, muito assustadora. Né? Mas o que vem depois é o que interessa. O que interessa é a vida eterna, meu Deus. Aí não vai ser ruim, não. Eu tenho muita esperança, né, de encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, né, e encontrar assim, os meus antepassados, né, mortos, queridos que já foram. Tudo isso vai acontecer. Né? Além disso, pessimismo e otimismo
Jorge Bernanos dizia que o otimista e o pessimista são apenas o gordo e o magro da filosofia.